Presbítero André e o seminarista Davi falam comigo para eu poder estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra do Senhor, né? A gente poder refletir na palavra de Deus. Eu tive com o André em São Paulo essa semana e a gente conversou muito, né, sobre vida, sobre Bíblia, sobre igreja, sobre a congregação aqui, né, inclusive, e o tanto que Deus tem feito, né, em nossas vidas. Isso é de verdade muito maravilhoso. Eu queria convidar vocês a abrir as Escrituras na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Foi muito interessante para mim, né, a preparação dessa pregação, dessa mensagem, porque Deus já vem falando comigo sobre esse texto há algum tempo, e eu confesso que na hora que André falou comigo, eu falei, rapaz, eu já tenho o texto, né, já sei o que eu vou falar. Mas à medida que eu ia estudando, à medida que eu ia orando, parece que Deus ia encurtando o texto. Eu falei, Deus, se ficar assim eu não vou falar nada, né? Mas é impressionante o tanto que Deus trabalha, o tanto que Deus fala. Eu digo para vocês assim que para mim foi de verdade algo muito especial da parte de Deus, né? Poder estudar esse texto. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11, tá? Então, Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Deus, esta é a Tua palavra, a Tua revelação. É Tu falando para nós sobre quem Tu és, mas também sobre quem nós somos. Espírito Santo de Deus, vem aplicar em nós a Tua palavra. Vem falar conosco. Nós rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu estava estudando, meditando nesse texto, eu encontrei uma frase de um teólogo, um estudioso da Bíblia, que eu achei muito interessante. Eu queria compartilhar aqui com vocês. O nome dele é Richard Tatlop. E ele falou o seguinte, vejam que, né, já vou começar a minha mensagem com uma frase bem impactante. O inferno é a condição eterna dos que fizeram da relação com Deus e com seus semelhantes algo impossível, porque destruíram em suas vidas o amor. O céu é, por outro lado, a condição eterna dos que acharam verdadeira vida numa relação de amor com Deus e com seus semelhantes. A gente está falando aqui de uma carta de Paulo
a uma igreja que ficava localizada em Filipos, né? Não é à toa o nome da Carta aos Filipenses. E Filipos era uma colônia de Roma, uma colônia romana, e por ser assim, a grande característica da vida daquele povo é porque era como se fosse um pedacinho de Roma fora de Roma. Então, a mesma cultura, as mesmas vestes, a mesma forma de relacionamento, o mesmo tudo. Mas para além disso, Filipenses tinha Filipos, né, tinha uma importância muito grande em termos geográfico e comercial, porque ela fica na divisa da Europa com a Ásia Menor. Tinha uma cordilheira, uma serra enorme, e no meio uma cidade, que era Filipos. E toda a rota comercial passava por Filipos. Filipos, em tempos anteriores a este, era conhecida pelas jazidas de ouro, de prata, que já não haviam nesse tempo, tinham sido esgotadas nesse tempo, mas que obviamente fez com que aquelas pessoas ficassem ricas, né? E tivessem uma condição comercial muito superior à região ali onde ela se situava. Ainda tem uma outra coisa muito interessante, porque é uma única rota comercial, mas também é uma única rota militar. Tanto é que Filipos tem esse nome porque foi fundada por Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, né? Alexandre Magno, que a gente conhece tanto aí da história. Uma outra coisa interessante é que Filipos foi a primeira igreja cristã da Europa. Lá em Atos 16 a gente vai ver um pouquinho, a gente veria, né? Pode ver depois, um pouco sobre isso. A segunda viagem missionária de Paulo indo lá a Filipos, plantando essa igreja. E quando ele escreve essa carta aos filipenses, na verdade Paulo ele estava preso, mas ele queria incentivar, ele queria demonstrar alegria, porque essa foi uma igreja que cuidou dele, que enviou recursos, que enviou pessoas para estar com ele, para cuidar dele. Por isso, a gente conhece a carta de Paulo aos Filipenses como uma das cartas, né, da prisão, mas também como a carta da alegria. Como eu disse para vocês, Atos 16 narra, né, um momento ali que Paulo chega em Filipos, em sua segunda viagem missionária, e é talvez a narrativa do Novo Testamento que melhor demonstra a universalidade do chamado de Cristo. Porque nessa carta nós temos pelo menos 3 personagens que são muito marcantes. Nós temos Lídia, né? Aquela que ouviu a mensagem à beira do rio, que creu, e então foi batizada ela e toda a sua casa, enfim. E Lídia era uma vendedora de púrpura. Púrpura era um produto muito caro naquele momento. Ela para vocês terem ideia, um vendedor de púrpura ele era tido como se fosse um príncipe do comércio. Então Lídia tinha essa pompa de ser como se fosse uma princesa mesmo, né? E ela era de origem asiática. Mas Filipenses também fala de uma jovem escrava demente, que era possuída por um espírito de pitonisa, adivinhação, e era usada por seus donos para fins lucrativos. Uma pessoa que era escrava no contexto de Roma, ela na verdade nem era tida como pessoa, ela era tida como uma ferramenta, literalmente, como um instrumento vivo. E essa mulher, essa escrava, era grega. Mas essa carta também fala de um outro personagem, de um carcereiro que era um cidadão romano. Na verdade, alguém da classe média romana que era levado para exercer obrigações civis, né? Obrigações civis e militares também, mas especialmente no caso aqui civil. Então nós temos pessoas de 3 localidades, de 3 classes sociais, de 3 etnias, e assim é o chamado do Evangelho, né?
Ele é amplo e alcança a todos. Bom, um pouquinho antes do que nós lemos, do texto que nós lemos, Paulo já vinha falando sobre unidade dentro da igreja. Mesmo diante de perseguições, mesmo diante de dificuldades, Paulo ele falava para os irmãos como é importante a vida no corpo, a vida, eu vou dizer assim, em corpo, né? Nós entendendo e vivendo como se fôssemos um, porque é assim que Deus nos fez. E eu acho muito interessante porque para Paulo não existe teologia, para Paulo não existe conhecimento sem piedade, sem vida prática. Tanto é que lá na primeira carta aos Coríntios, né, no primeiro versículo do capítulo 8, ele fala assim: o muito saber produz soberba. Mas ele não queria que a gente não conhecesse as Escrituras. A intenção dele sempre foi que, quanto mais eu conheço o Evangelho, quanto mais eu conheço a Palavra de Deus, mais a minha vida é transformada. E isso gera frutos que são visíveis. Em uma linguagem mais rebuscada, né? Paulo é o principal professor de que não existe ortodoxia sem ortopraxia. Não existe teologia, filosofia sem vida prática. Isso não é cristianismo. Isso não é viver o Evangelho. Mas enfim, fiz uma introdução aqui relativamente grande para que a gente tivesse essa ideia do contexto geral. Mas eu queria entrar no texto mesmo. E eu vou começar com uma pergunta. Qual é o grande perigo de qualquer igreja sadia? Qualquer igreja espiritualmente sadia? O que é um grande risco em qualquer arraial? Você fala assim: rapaz, aquela igreja está bem, está crescendo. A congregação da Igreja das Graças ali em Casa Amarela está crescendo, a gente vê, os irmãos têm sede, as coisas estão acontecendo, são muitos eventos, são muitas agendas, as pessoas estão participando, Deus está sendo louvado. Mas qual é o risco? O risco é a desunião entre os irmãos. O risco é quando há um racha dentro do corpo. Por que isso é um risco? Porque Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele fala de uma forma muito clara que quem dá liga ao corpo, que quem gera unidade no corpo de Cristo é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Então, sempre que há um racha, sempre que há uma facção, uma facciosidade dentro do corpo, é sinal de um adoecimento espiritual. O fato é que não somos nós quem produzimos a unidade, mas somos nós quem vivemos ela. E como nós vivemos a unidade que nos é dada pelo Espírito Santo, a gente tem o papel de mantê-la. A gente tem o papel de fazer com que ela se fortaleça. Vem de Deus, é para Deus. Mas Ele nos chama para essa caminhada. Ele nos chama para essa atividade. Porque todos, sem exceção, todos estamos ligados ao corpo de Cristo. Sim, a unidade é algo interno, é algo espiritual. Mas o que a Bíblia nos ensina é um só corpo, uma só igreja, um só rebanho, uma só noiva. Não é algo denominacional, não é algo acerca de localização geográfica, não é algo sobre etnia, judeus ou não judeus, não é algo sobre... é algo sobre aqueles a quem Deus chamou e constituiu o corpo e deu uma nova vida para que a gente viva ela para a glória de Deus, em unidade de espírito, em comunhão. Então é por isso que a unidade que nos é dada por Deus
ela deve ser preservada com muita diligência. Ninguém pode destruir o fato que pessoas que foram chamadas por Deus, pessoas que creram em Cristo, foram adotadas na família de Deus. Elas nasceram do Espírito, foram seladas pelo Espírito e batizadas no corpo de Cristo pelo Espírito, e somos um em Jesus Cristo. E sempre que eu falo assim sobre aqueles que creem, eu gosto de fazer uma analogia. Porque se a gente sair, né, pelas calçadas, pelas ruas, vai ter muita gente falando que crê. Não, eu creio em Deus, eu sei que tem um cara lá em cima, né? Eu creio que existe uma força superior, né? Mas eu digo o seguinte: tem uma tomada ali na parede. Você crê que se você botar o dedo ali você vai tomar um choque? Eu creio. O que é que isso muda na minha vida? Enquanto ninguém me falar que o disjuntor não está desligado, né? Eu não boto meu dedinho ali. O fato que eu creio que eu vou tomar um choque muda a minha vida. O fato que eu creio que Jesus é o Filho unigênito de Deus, e Ele veio, Ele encarnou, Ele desceu aqui a este mundo, e Ele morreu pelos meus pecados, e ressuscitou, está sentado no trono de glória ao lado do Pai. Isso tem que mudar a minha vida. Eu não vivo mais como eu vivia antigamente. É assim em toda a Escritura. É assim na vida de todo aquele que é inserido no corpo de Cristo. Mas, bom, o fato é que não é tão difícil, né? Quem já tem algum tempo mais aí de igreja, não é tão difícil que algum de nós aí pise na bola. Que algum de nós aí, de repente, venha a quebrar a comunhão com algum ou outros membros, né, dessa mesma família. E aí talvez, em vez de viver em amor, começam a criar rixas, né, brigas, e deixam de desfrutar algo que Jesus já nos deu. Ele nos deu uma vida de paz, de alegria, de amor, de harmonia. E a gente mesmo é que bagunça esse negócio. Porque o que a palavra nos diz é que o só haver contenda entre nós já é motivo de completa vergonha. Quando os crentes brigam, ficam falando mal uns dos outros, de verdade, isso é um espetáculo lamentável. Isso é vergonha para a igreja. E sabe quem é a igreja? Nós. Cada um de nós. E todos nós. Falar mal, brigar, fazer biquinho, né? De verdade, isso desonra a Cristo. Desonra a própria igreja. E Cristo, lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, Ele vai dizer: olha, se você está vindo aqui na igreja trazer a sua oferta, você vai servir no ministério, você vai trazer o dízimo, você vai fazer qualquer coisa, mas você lembrou que teu irmão está chateado contigo, ele está ofendido contigo, deixa aí a tua oferta, não traz não, agora não. Vai resolver com o teu irmão. Porque para Deus, sacrifícios, holocaustos, servir em ministérios, não é nada se o coração não está rendido, temente ao que Ele mesmo nos diz que é bom. O fato é que esse texto ele fala para a gente que tem pelo menos aqui 4 pilares que sustentam, né, a nossa unidade dentro da nossa vida cristã. A primeira delas, o Paulo já começa assim: se há alguma exortação em Cristo. Então, obviamente, primeiro pilar da nossa unidade é a exortação em Cristo, é a palavra dele. Um teólogo chamado William Barclay, ele alerta para o fato de que ninguém pode caminhar desunido com seu irmão em Cristo.
e ao mesmo tempo estar unida em Cristo. Biblicamente isso não existe. Biblicamente isso é uma contradição. Ninguém pode viver a atmosfera de Cristo e ao mesmo tempo odiar, ter raiva do seu irmão. Isso não existe no corpo de Cristo. Isso não existe no reino de Deus. Porque nós cremos em Jesus. Isso mudou a nossa vida. Não é mais o meu interesse. Não é mais o que eu quero. Não é mais sobre mim. É sobre Cristo. E o que Ele me diz que é bom. Há um segundo pilar. Esse pilar é uma consolação de amor. É assim que o texto fala. E de uma forma sendo bem direto. O que Paulo está falando aqui é o amor de Cristo pela igreja. Então, se há alguma consolação do amor de Cristo pela igreja, se você se sente consolado por esse amor, se você se sente constrangido por esse amor, a gente cantou isso aqui, isso vai ter um impacto claro em nossas vidas. Porque o amor de Deus pela igreja nutre cada um de nós espiritualmente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente vem para a igreja, que a gente vem cultuar, que a gente vem adorar a Deus, o que é que nos leva a essa atitude de adoração, de culto, né? É o poder de Deus ou é o amor de Deus? É o poder de Deus que nos humilhou, que nos quebrou, que nos esmagou, e agora a gente está rendido porque fomos massacrados por Deus? Ele é o Todo-Poderoso. Ou é o amor que me constrange? Então eu falo assim, rapaz, não dá para viver como eu vivia. Eu não consigo olhar para Cristo mais e ficar, né, tranquilão com as coisas que eu vivia, que eu pensava, que às vezes ainda vem na minha mente. É o amor de Deus que nos nutre. É o amor de Deus que nos leva a adorá-lo. É o amor de Deus que nos constrange, que é impressionante. A gente cantando isso aqui, eu falo, rapaz, Deus tem essas coisinhas dele, né? Porque o amor de Deus nos leva a amar como Jesus amou. O que é... Vamos lá, né? Como é que a gente estava quando Jesus nos amou? Como é que nós éramos aos olhos de Deus quando Ele nos amou? O que a palavra fala é que nós éramos inimigos de Deus. Mas Ele nos amou com graça, com misericórdia. Ele nos amou. E então, agora, nós somos livres para amá-lo e para nos amarmos. Um outro ponto que eu queria falar aqui com vocês, porque sempre que a Bíblia fala de amor, e a gente olha para esse modelo do amor de Cristo, a gente vê que o amor não é o que normalmente a gente ouve falar aí, né, em mídias, em TVs, enfim, do modo geral, essa questão da paixão, do casamento. Não, o amor bíblico é algo muito acima disso e muito mais profundo também. Porque Cristo nos amou de forma que Ele deu a vida para que nós pudéssemos nos relacionar com o Pai. Então amar o meu irmão é falar assim, rapaz, eu quero estar com você numa caminhada em direção a Deus. Não é uma questão simplesmente de simpatia. Também não é uma questão de paixão. É uma questão de eu experimentei algo que eu não consigo ficar mais calado. Eu experimentei algo que agora, rapaz, vamos, que o negócio é bom. É bom. Vem comigo, bora junto. E o outro vai. E de repente, pisa na bola, magoa, ofende. Eu falo, não, mas ele me ofendeu, mas eu era inimigo de Deus. Então, bora lá, volta, vamos junto, cara, vamos olhar para Deus, vamos. É disso que é o amor de Jesus, porque nos leva
a suportar, no sentido de apoiar uns aos outros, nos leva a perdoar uns aos outros, né? Há um terceiro pilar dentro desse primeiro ponto, que é a comunhão do Espírito. Certa feita, a gente teve um retiro da liderança da juventude, e eu fiz a seguinte pergunta, né? O que é comunhão? Porque às vezes a gente fala comunhão como se fosse um evento, né? Ah, vamos ali, depois do culto vai ter comunhão aqui atrás, né? Durante o culto não tinha comunhão? Não, quando acabar o culto, a gente foi comer uma pizza lá, a gente foi ter um momento de comunhão. Antes disso não tinha comunhão? Comunhão é ter algo em comum. E vocês sabem o que a gente tem em comum? A gente tem a Jesus Cristo. Então, nós temos a comunhão do Espírito. Por causa do Espírito, todos nós temos em comum ao único Deus. Nós temos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Essa participação comum que nós temos do Espírito Santo, pela qual nós fomos batizados e fomos transformados em um único corpo, ela deveria determinar a morte de toda desavença e todo o espírito de partidarismo que poderia haver aqui entre nós. Aquele que nos uniu é muito maior do que qualquer coisa que possa nos separar. E a gente está vivendo um ano, mais um ano, de tantas questões, né, que tem mexido com a igreja, de verdade, de uma forma para envergonhar a igreja. Pessoas que permitem que outras discussões desse mundo, separem, rachem a igreja, tendo mais força dentro de nós do que aquele que nos uniu. Como pode? A Bíblia nos ensina que é o Espírito Santo quem produz em nós unidade com Deus, unidade uns com os outros, e o Espírito que nos une com Deus, e entre nós, enfim. Ele faz isso de uma maneira tão grande, tão preciosa, que de verdade, se alguém fala assim, não gosto, não quero, não vou falar, né? Como dizem as crianças, né? Belém, Belém, nunca mais está de bem. É isso? É isso? Será que há Cristo em vós? Será que o amor de Cristo, a obra de Jesus naquela cruz, ser humilhado, ser crucificado, não é suficiente para que você engula, né, seu orgulho, sua certeza, e fale, meu irmão, isso daqui não é nada diante daquilo que a gente recebeu. Efésios, no capítulo 4, é que fala pra gente que nós somos um só corpo, vivemos em um só espírito, então não há lugar para divisões dentro da igreja. Mas o texto ainda fala de entranhados afetos de misericórdia. Essa palavra afeto é literalmente, no texto original, entranhas humanas. Na época se cria, né, que todo sentimento, toda razão vinha das entranhas. Tudo aquele que bate, ele fala, o coração está acelerando, eram as entranhas humanas. Então, o sentimento mais forte que eu posso ter de misericórdia. Quando o Espírito trabalha na vida da gente, quando nós somos de Deus, o fruto do Espírito, ele floresce. Não tem como não ser visto. E não tem também como alguém falar, não, vê só, amar tudo bem, amar o Espírito Santo lembrou de mim, domínio próprio não. Isso não existe. Porque
A palavra não fala os frutos do Espírito são. O fruto do Espírito o fruto ele é completo, ele é inteiro, Deus entrega tudo. A gente que às vezes, né, só quer comer uma bandinha do negócio. Mas o fato é que Deus, ele já nos deu tudo. Na cruz, Jesus já nos fez santos, já nos fez puros, já nos fez justos, totalmente. A gente precisa aprender esse negócio, porque já é. É como Deus fala com Abraão lá em Gênesis 12, né, versículo 1. Fala, rapaz, ser tu uma bênção. Tu vai lá para as outras nações, tu vai lá para... E ser tu uma bênção. Não é, você agora vai ser um cara legal lá, você vai se comportar bem, você vai ter um excelente desempenho. Não, ele está falando assim, você é uma bênção, eu já te constituí. E aonde quer que você vá, você vai ser, você já é uma bênção. Ser tu uma bênção. Ser tu corpo de Cristo. Nós já somos. E porque assim o somos, a gente pode ter certeza que a nossa irmandade, ela vai muito além de qualquer tipo de sentimento. É óbvio, né? Nós somos seres humanos, vamos ter sentimentos. A gente vai ter mais proximidade, mais empatia, mais facilidade com um com o outro. É normal. É normal. Mas a nossa irmandade, a nossa unidade não se resume a sentimento. Não se resume a atividade de ajuda, ou alguma ação, ou sei lá, nada disso. Certamente que as nossas entranhas precisam sim ser movidas. E de repente, um irmão que passa por um problema, uma dificuldade, uma aflição, esse negócio tem que mexer com a gente, tem que mexer comigo. Certa feita, estava conversando com o pastor muito querido, irmãozão, gente. E ele falou uma coisa assim muito interessante. Ele estava conversando sobre dízimo, né? E ele disse, Luiz, o crente, sim, ele tem que devolver o dízimo, é bíblico. Mas deixa eu te falar, uma coisa que é boa pra gente guarda mais 10% para o irmão. Eu falei, como é, pastor? Ele falou, de repente vai surgir algum irmão. Quem sabe? Se você não guardou, você não vai poder abençoar. A generosidade cristã, o amor cristão, tem que estar pronto para abençoar o irmão. Eu fiquei, gente, assim, essas coisas que mudam, né, nossa forma de pensar, nossa forma de... E aprofundam, né, como é que a gente entende as Escrituras. Mas Paulo também, ele fala aqui de alguns perigos, algumas coisas que ameaçam, né, a unidade da igreja. E ele disse, não faça nada por partidarismo. A palavra, no original, ela é bem peculiar, porque partidarismo é algo assim, algo que é resultado do egoísmo. Partidarismo é pensar em mim. Partidarismo é olhar para o meu umbigo. Partidarismo é não me importar com o meu irmão. Na igreja de Filipos, a comunhão estava sendo atacada. E uma das coisas que acontecia lá, me parece que ainda acontece nos nossos tempos, busca por prestígio. Eu quero ser amiga do presbítero André, porque o presbítero André é o cara, né? Se eu for amigo dele, eu vou me dar bem. Eu quero ser amigo do pastor Sávio. Quero ser amigo de fulano, de Beltrano. Rapaz, eu conheço alguém que tem um contato do político. Esse tipo de coisa estava ferindo, machucando e rachando, dividindo a igreja lá de Filipos. Porque dentro da igreja as pessoas queriam posição. Não queriam servir, queriam ser servidas. Então, dentro do partidarismo, coisas que historicamente aconteceram ali naquela igreja. Primeiro, falta de unidade
né? Falta dessa comunhão. E a obra de Deus, com certeza, não vai avançar quando está cada um puxando para um lado, cada um querendo ir para, né, em um sentido diferente, para o seu próprio benefício, quando as pessoas buscam mais seus próprios interesses do que a glória de Deus. Isso acontecia em Filipos, e Paulo falou: rapaz, não vai ser assim que vocês vão completar minha alegria. Para! Mas isso acontece no corpo e também acontece na liderança. A liderança não é superior a ninguém, não é mais digna do que ninguém. Lá em Filipos, haviam líderes buscando seus próprios interesses também. Esses líderes eram amantes de holofotes, né? Queriam estar em evidência para serem reconhecidos. Eram pessoas que não buscavam a glória de Deus, pessoas que não buscavam a edificação da igreja, mas edificar monumentos, altares aos seus próprios nomes. Eu acho muito especial quando tem algum evento da igreja, né? E a gente sabe que tem uma pessoa que tem uma certa posição na sociedade, né? Que no seu local de trabalho talvez ela é servida e tal. E aquela pessoa está ali tirando cadeira, ou colocando cadeira, e varrendo o chão, e lavando o banheiro, e lavando louça, e organizando, e suando, e se gastando pelos outros. Na verdade, na real, isso nem é tão grande assim, mas mostra muito, revela muito do nosso coração. Se haviam naquela igreja líderes que buscavam seus próprios interesses, também estavam chegando falsos mestres. Aqueles que, como a Bíblia diz, né, lobos em pele de cordeiro, eram pessoas que estavam querendo trazer pensamentos judaizantes para dentro da igreja. E isso é algo que para mim assim, ainda me parece ser tão perigoso nos nossos dias, né? Porque sim, nós somos uma igreja reformada, sim, nós gostamos, né, da tradição reformada, mas nada está acima das Sagradas Escrituras, nada está acima da Palavra de Deus. E às vezes a gente quer falar que o louvor tem que ser assim. No louvor não pode ter, eu vou falar porque, assim, o que tinha aqui hoje, tá? Só para ilustração. Não, louvor não pode ter violão, não pode ter nem bateria, nem baixo. O louvor, mesmo que agrada a Deus, é a gente ler salmos, ou saltérios, ou... Se na sua igreja vocês creem assim, que Deus os abençoe. Mas isso não é uma regra. A Bíblia não impõe isso em momento algum, em lugar nenhum. E às vezes a gente vai buscando tradições, vai buscando formas e quer colocar isso no mesmo peso da graça e do amor de Deus. Era isso que acontecia lá. Na igreja de Filipos, esses mestres que estavam chegando falavam: olha, vê só, tá bom, Jesus morreu, né? Mas se você não seguir essa regrinha dietética, se você comer porco, se você fizer isso, se no sábado você fizer o seguinte, perdeu a salvação, irmão. Eram mestres que nem tinham entendido que o descanso do Senhor é o próprio Jesus Cristo. Esse tipo de situação, esse tipo de argumento, na verdade, nega, né, a suficiência da fé em Cristo. E vai acrescentando desempenho, vai acrescentando, né, atividades, como se para Deus isso fosse de alguma forma importante. Uma outra coisa que afetava aquela igreja, que ainda nos afeta, é a cultura do mundo. O mundanismo entrando na igreja. A igreja estava sendo ameaçada por homens mundanos, libertinos, imorais, que estavam dentro da própria igreja. E Paulo,
no capítulo 3, vai chamar esses homens de inimigos de Cristo, para você ver como esse negócio é sério. As pessoas, elas, nessa carta, são chamadas de mundano, porque na cabeça delas só importa o que é aqui desse plano, o que é terreno. Eram comilões, eram beberrões, eram imorais, tinham uma visão liberal da fé cristã. Aquele tipo de coisa que fala, relaxa, isso não é pecado, não. Deixa pra lá, não, isso aqui é de boa. Deus já perdoou. E um outro perigo muito forte que aconteceu naquela igreja, algo que a gente já comentou um pouco, a vanglória, o egoísmo, que é essa coisa de querer buscar glória para si mesmo, né? E é interessante porque a palavra vanglória é uma glória que é vã, né? Uma glória que é fútil, uma glória que não vale nada, mas as pessoas buscavam isso. E na essência, a vanglória denota uma inclinação orgulhosa do nosso coração de buscar ocupar o lugar de Deus, de alguma forma. Mas, enfim, havia muitas dificuldades. Paulo conhecia aquela igreja, se sentia amado por aquela igreja, ele queria que a igreja amadurecesse e vencesse essas dificuldades. E ele vai falar algumas formas que a igreja poderia completar a sua alegria, que é a expressão que ele usa, né? A primeira dela é unidade de pensamento. E algo que sempre é refutado quando tem pregações, estudos nesse texto, é que unidade de pensamento não quer dizer que a gente não pode discordar. Não é isso. Mas unidade de pensamento é todos nós devemos pensar como Cristo pensou. Se Deus distribuiu 12 talentos, Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 12, 13, né? 11, 12, 13 ali, um pouquinho do 14. Esses 12 talentos são para edificação do corpo. Do corpo, não é sobre mim, é sobre o corpo. É sobre nós. Então, se eu penso da maneira que ele pensou, que ele morreu por mim quando eu era pecador, quando eu era inimigo dele, como é que eu vou me separar de qualquer irmão? Como é que eu vou ficar de birra, de bico de qualquer irmão? A palavra mente, né, ter uma só mente, não está falando para a gente aqui sobre capacidade intelectual. Está falando sobre essa ação, essa atitude moral, sobre sermos concordes acerca daquilo que glorifica a Deus. Então, o primeiro ponto que completa a alegria de Paulo é ter a mesma atitude de Cristo. Eu falei para vocês, né, que na cruz, Cristo nos fez totalmente santos, totalmente justos, mas agora Ele nos chama para a gente aprender a ser isso, a viver dessa forma. Ele nos chama, fala assim, eu quero moldar vocês ao meu caráter, quero ensinar vocês a pensar como eu penso, quero ensinar vocês a viverem como eu vivi, quero que vocês desfrutem de mim, para que a gente possa falar uns para os outros, como Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse não é o privilégio de Paulo, isso é a nossa vida. A gente não imita Paulo por causa de Paulo, a gente imita Paulo por causa de Cristo. Mas a gente tem a Cristo, então eu posso imitar Cristo e falar para o meu irmão, e vocês falarem para mim, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Unidade de pensamento, mas também unidade de relacionamentos, que é ter o mesmo amor uns pelos outros, independentemente de uma maior afinidade, de uma maior proximidade. Nós somos chamados para uma vida em que nos amamos mutuamente da mesma forma que Cristo nos amou.
O amor de Cristo o trouxe do céu para uma condição humilde. Ninguém é rei acima de Cristo. Ninguém tem um trono de tanto poder como o trono de Cristo. Ele tem o conforto da eternidade. E abre mão de tudo isso. Abre mão para morrer na cruz em favor de nós. E sim, a gente não pode fazer o que Cristo fez, obviamente, mas a gente pode seguir o exemplo dele, a gente pode aprender com ele, viver a vida dele, porque ele nos deixou o Espírito Santo para aplicar em nossas vidas a sua palavra. E isso é talvez o local onde isso é mais evidente, são os relacionamentos. Uma unidade de relacionamento também é uma unidade espiritual, porque a igreja precisa ser unida de alma. Jesus, ele orou para que todos aqueles que nele creem possam ser um com ele e com o Pai. Ou possam ser um, assim como ele e o Pai são um, né? O texto de João 17, a oração de Jesus. O que eu quero falar é que na igreja não há espaço para disputas individuais, disputas pessoais. A igreja não é algum tipo de concurso de projeção. Não é. Certa feita, eu estava começando o discipulado, né? A Igreja das Graças mesmo. E no primeiro encontro, o pastor Sábio falou assim: alguém aqui toca violão? Aí eu olhei para os irmãos que estavam assim, né? Cheio de gente do Ministério de Louvor. Eu falei, poxa, velho, eu com cifra clube eu fico errando, né? Então eu vou ficar na minha aqui, né? Porque vai lá. E se eu tiver que tocar e cantar, aí o negócio complica. Mas os irmãos do Ministério de Louvor não levantavam a mão e eu fui ficando, aqueles poucos segundos da minha mente, foram alguns longos minutos, né? Falei, não aguento, né? Pastor, eu toco violão, E nas reuniões seguintes, era impressionante como eu ficava nervoso. Se eu errava tocando, naqueles dias era difícil o momento que eu acertava, né? E aquele negócio, cada vez mais eu ficava mais nervoso, e ficava mais difícil tocar, e ficava... Então eu conversei com um irmão bem querido, né, sobre isso. E ele falou assim: Luiz, por que tu está tocando? É para quem tu está tocando? Quem é que está olhando esse teu louvor? Tu não está competindo com ninguém do Ministério de Louvor, não, né? Lembrei disso, né? Falei, é verdade, Deus. Não estou. Eu estou fazendo isso para Deus. Se eu estou ficando nervosão assim, todo aperreado com que os músicos estão vendo que eu estou errando, porque eu estou tocando para eles, não estou tocando para Deus. Não há disputa com eles. Pelo contrário, os irmãos me incentivavam, né? O problema era eu comigo mesmo. Mas Deus foi bom, mandou esse irmão e mandou uma palavra de confrontação para mim, de forma que eu entendi. Não tinha disputa. Ninguém ali estava buscando visibilidade, reputação, né? A igreja é isso, é esse corpo onde os membros cooperam uns com os outros. E é por isso que nós temos também uma unidade de sentimento. Eu queria, já aqui em tom de conclusão, fazer algumas aplicações para a gente. E o primeiro ponto que eu queria falar é que aquele que conhece o amor de Deus, aquele que conhece o amor cristão e permanece nele, embora de maneira imperfeita, porque ainda estamos nesse corpo, nessa carne, né? Essa pessoa, pelo amor, pelo constrangimento que o amor de Cristo, né, gera, não vai viver em desunião com outros. E meu irmão, se há alguém que te ofendeu, se há alguém que está ofendido por você, aproveite esse momento, aproveite essa palavra para buscar paz, para buscar unidade. O segundo ponto, e é uma base de tudo isso que Paulo fala, é que a virtude que promove a unidade é a
humildade. A humildade é o remédio que ataca, né, esses males que a gente vinha conversando, que destroem a unidade da igreja. A humildade vai fazer com que eu olhe para o outro e dê mais honra a ele do que a mim. Eu olho para o outro e considere ele superior a mim. Não sei qual é a posição, pouco importa. Isso é com Deus. Mas a palavra nos diz, a dignidade é a mesma. E a humildade me faz olhar para o outro para servir. Por fim, nós temos um exemplo supremo. O texto que nós lemos, ele registra a encarnação, o esvaziamento, a humilhação, a obediência, a morte e a exaltação de Jesus Cristo. Isso não é uma peça doutrinária que foi talvez escrita por um pastor, por um teólogo, mas foi escrito por um homem que, em humildade e amor, lutava pela verdadeira concórdia entre os irmãos. E essas frases, esses textos que nós lemos, são parte dessa luta. Eu queria finalizar dizendo que a leitura desse texto que nós lemos hoje é algo, tem que ser algo que abale o nosso coração egoísta, nosso coração vaidoso, e nos coloque no caminho reto, que é a trajetória que Jesus nos deu. Ó Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por este tempo, por esta palavra, por esses irmãos. Obrigado por cada irmão que Tu tens colocado em nossas vidas, porque sabemos que os nossos relacionamentos vêm de Ti. Então, ajuda-nos, Pai, a aplicar nesses relacionamentos a Tua palavra, a viver nesses relacionamentos a vida que Tu nos deste. Ajuda-nos, Pai, a caminharmos juntos, em amor, em direção a Ti, concordes, em unidade, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja conhecido, mais vidas sejam alcançadas, Teu reino cresça e Tu sejas honrado, louvado e adorado por nossas vidas. Que nós Te rogamos, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém.